muito citada, em que eles vão dizer, né, o anarquismo não é a criação de um intelectual ou de um grupo de intelectuais, mas um movimento social das massas trabalhadoras, né? E eles vão entender que essa visão, ela vinha sendo colocada em xeque por uma outra que entendia o anarquismo pura e simplesmente como busca da liberdade individual, implicando, né, nessas práticas falta de responsabilidade dos próprios anarquistas e posturas anti-organizacionistas, né? Ou seja, essa ideia de uma recusa de assumir obrigações, de assumir responsabilidades, e também essa recusa com a necessidade de organização, muitas vezes até equiparando organização com burocracia, né? E a solução para esses problemas, que vai ser apontada por eles, era, em primeiro lugar, né, criar aquilo que eles chamaram de uma União Geral dos Anarquistas, né, que nada mais era do que uma organização política anarquista revolucionária, e organizar essa união em torno de uma proposta organizativa clara, que se diferenciasse de dois modelos muito comuns na Rússia naquela época, que era a síntese e o anarcossindicalismo, né? Quando a gente observa a história do anarquismo na Rússia, a gente tem basicamente três correntes ali dentro. Você tem uma corrente da propaganda pelo fato, / defesa do terror, que foi a primeira corrente, mas que continuou com alguma relevância ainda, foi perdendo espaço conforme os anos foram avançando, mas sempre foi uma corrente presente, e num determinado momento ela se volta contra os próprios bolcheviques, mas num outro momento você vai ter uma corrente anarco-sindicalista que defendia uma postura mais classista, de defender os comitês de fábrica, a mobilização por local de trabalho, e uns outros anarquistas vinculados principalmente a um grupo que chamava Klebia e Volja, né, que era da Suíça, com uma relação grande com Kropotkin, que era uma espécie de educacionismo de massa, né, de anarquistas que entendiam ser a educação popular e essa ferramenta de mobilização do trabalhador por meio da propaganda e da educação como a ferramenta fundamental de mudança, né? O que a plataforma critica é que essas diferentes estratégias, na verdade, né, elas acabavam não dando força para a proposta anarquista, e eles vão responsabilizar a perda de várias disputas aí, desde a direção dos sovietes até a discussão dos comitês de fábrica e outras iniciativas ali. Eles vão atribuir essa perda à falta de capacidade de incisão dos anarquistas com mais força na realidade, em função dessa falta de unidade, né? A ideia deles, né, era que essa organização pudesse reunir a maioria dos anarquistas para uma prática política coletiva e organizada, né, estabelecendo uma linha política, uma estratégia comum e um programa. Qual era a ideia desses membros? Eles diziam o seguinte, né, os anarquistas, em geral, não são maiorias, né, não são... a gente não poderia generalizar, né, um conjunto enorme dos trabalhadores como especificamente anarquistas, e, portanto, essa organização deveria ter por objetivo fazer uma leitura da realidade comum, pensar estrategicamente como e aonde, né, intervir, e fazer escolhas no sentido de onde colocar força, onde não colocar força, por meio de que iniciativas. Então a ideia de se pensar uma estratégia comum, a ideia de se pensar, né, uma unidade nesses campos do pensamento e da ação, era uma compreensão não só do anarquismo, mas da própria realidade e da maneira como essa organização deveria intervir nessa realidade. Eles partem de um princípio, né, que é um princípio básico, né, não só da física, mas da própria organização, de que quando você trabalha melhor o foco, você consegue incidir de maneira mais eficaz nesse próprio foco. E na medida em que você dissipa a sua atuação, né, em várias frentes, com várias estratégias, você acaba dissipando essa força e tem um impacto na realidade restrito, né? A plataforma está dividida em 3 grandes partes, né, uma parte geral, uma parte construtiva e uma parte organizacional. Nessa primeira parte geral, eles vão defender a ideia da centralidade da luta de classes para uma compreensão do anarquismo classista, portanto, né? Então não é uma leitura
reducionista do ponto de vista de classe, mas eles apontam que a luta de classes deve ser considerada, né, como um aspecto central da sociedade capitalista. Eles defendem a ideia de uma revolução social violenta, eles fazem uma crítica do capitalismo, do Estado e da democracia representativa, defendem essa ideia da organização em dois níveis, né, o nível anarquista e o nível social de massas, e sustentam a ideia do anarquismo como o guia das massas. E daqui a pouco a gente fala um pouco, mas esse termo, né, que é o guia das massas, ele teve uma série de outras interpretações e grande parte das críticas veio em função dele, né. Fizeram uma crítica às estratégias que defendiam o Estado como um meio, né, para o processo revolucionário e defendiam um modelo de atuação sindical que a gente poderia chamar, né, do sindicalismo revolucionário, que era essa estratégia para o movimento de massas. Essa foi a primeira parte. A segunda parte, construtiva, era as grandes linhas de como reconstruir uma sociedade pós-revolucionária. Defendiam, em primeiro lugar, né, a socialização da produção e do poder político, né, então essa ideia de que a propriedade privada deveria ceder lugar à propriedade coletiva, né, e o Estado deveria deixar de existir e ser substituído pelas organizações de trabalhadores, né, capazes de, portanto, tomar as suas próprias decisões políticas. Defendiam a ideia de um consumo com base na ideia do comunismo, né, então aquela noção de que a remuneração, né, ou o recebimento dos frutos do trabalho deveria se dar de acordo com as necessidades, né, e não em relação ao trabalho, ao esforço realizado ou a outras fórmulas, e sustentavam a ideia da necessidade de instituições militares libertárias que pudessem fazer aquilo que eles chamavam de defesa da revolução. Ou seja, a plataforma tem uma preocupação importantíssima, até mesmo pensando o contexto ali da Rússia, de que não bastava fazer a revolução, era preciso conter, né, no momento seguinte, a volta e o restabelecimento da própria reação, né? E por isso há uma preocupação importante, não só com a questão militar, mas como estabelecer uma forma libertária para essa prática, né, organizada da violência. E, finalmente, uma parte mais sintética, que é a parte organizacional, que vai defender, né, os princípios necessários para se construir uma organização anarquista, que são basicamente 4. Né? Primeiro, a unidade ideológica. O que significa isso? Uma organização que conseguisse construir coletivamente um pensamento comum. Então, qual era a ideia deles? Que você discutiria quaisquer questões, você buscaria os consensos, mas isso foi uma outra questão polêmica, você aceitaria, né, em eventual caso de discordância, a possibilidade de voto por maioria. Né? Depois, unidade estratégica, uma prática em comum, né, com o processo deliberativo sendo feito da mesma maneira, ou seja, você tem, né, pessoas atuando da mesma maneira numa realidade para intervir de maneira mais eficaz. Depois, a ideia de responsabilidade coletiva, que era interessante, na medida em que eles não interpretam o federalismo, né, como foi ficando cada vez mais comum a partir dos anos 1880. Se a gente pegar, por exemplo, o Congresso de 1906, aqui, o primeiro Congresso Operário no Brasil, quando a gente pega a declaração, eles vão definir o federalismo a partir daquela ideia, né, que desde os anos 1880 já era defendida em outros lugares, de que federalismo se define como autonomia do indivíduo no grupo e do grupo na federação. Eles vão dizer o seguinte: não existe essa autonomia completa do indivíduo dentro da organização. Né? O indivíduo ele deve responder pela organização e a organização responder pelos seus indivíduos. Né? Não tem essa ideia do militante que é de uma organização sair fazendo qualquer coisa, aquilo que der na cabeça, e depois a organização não tem nada a dizer, porque afinal de contas ele tem autonomia dentro do grupo. Né? Então é essa relação entre indivíduo e organização que acaba responsabilizando um e outro. O indivíduo a todo momento é responsável pela organização e a organização a todo momento é responsável por todos os seus membros. E finalmente eles defendem uma forma de federalismo que era uma forma de organização de baixo para cima, né, a partir de núcleos, a gente poderia chamar, e com um órgão
executivo, que tinha o nome de comitê executivo. Foi um outro elemento que gerou uma série de debates, na medida em que se entendia, né, esse órgão como um comitê central da organização, né, e não era. Então, era uma organização que se baseava nesses 4 princípios, né.